Oi gente, tudo bem? E aí, sentiram saudade de mais um vídeo? Dessa vez eu tô aqui sozinha e se você viu aí a descrição aí do vídeo, você já sabe que hoje o assunto é diferente. Nós vamos falar sobre feminilidade, a presença de mulheres na teologia, porém assim, na verdade, esse é um pré-vídeo. A ideia é que eu tô fazendo um estudo e aí eu queria compartilhar com vocês algumas conclusões que eu chegasse. Só que eu hesitei muito em compartilhar justamente por um preconceito meu e um incômodo muito grande que eu sempre via quando uma mulher vai falar sobre propriedade, com propriedade sobre um assunto. Geralmente esse assunto é maternidade, casamento, feminilidade, o papel da mulher. Parece que é só esse assunto que a gente aborda. E vocês já viram aqui que esse canal não é sobre isso. E assim, já teve várias vezes em que, vendo aí temas, né, por vezes, chá de mulheres, já teve lugares assim que eu fui convidada e tal, e aí eu via que o assunto ia ser esse e eu já suspirava, porque parece que assunto mesmo teológico, estudo bíblico, não é algo que vai atrair a mulher. Parece, mas não é fato. Agora, de onde vem isso, né? Pode ser que isso venha de um certo... de duas formas, né? Um comodismo de muitas mulheres que acabam naturalizando essa coisa de não ir atrás, mas eu não enxergo tanto com esses olhos. Eu enxergo mais que há uma falta de incentivo e isso acaba sendo perpetuado, infelizmente, na cultura de igrejas. E aqui eu falo... assim, não tô nem falando de um ambiente muito tradicional, tô falando de ambientes aí mais atuais, assim, igrejas mais novas, que às vezes nem incentivam tanto como sendo algo ali que compete a mulher ocupar esse espaço de estudante de teologia, né? Tanto que não é novidade, não vai causar muito estranhamento você abrir ali uma relação de alunos ou de professores em universidades de teologia e ver que a grande esmagadora maioria é homem. Então, de onde que isso vem, né? Infelizmente é de uma cultura mesmo que perpetua isso. E então, querendo fugir disso, eu meio que prometi pra mim mesma que eu ia demorar muito pra gravar um vídeo sobre feminilidade, mas aqui estou, né? Um segundo motivo que eu até hesitei muito em compartilhar esse estudo, em falar sobre esse tema, na verdade, vem também de uma dificuldade minha em estudar. Primeiro que tem textos que são muito espinhosos e a gente tem que reconhecer isso, textos difíceis de entender e assuntos em que eu não tenho opinião formada. E aí, isso pode até parecer uma virtude minha, nossa... Eu gosto de falar, eu sempre falei com orgulho disso, eu gosto de falar só quando eu estudei muito sobre o assunto e tal, legal. Mas na verdade eu percebi que vem mais de um orgulho meu de ter que admitir que eu não sei tudo e que eu tô aprendendo. Então eu tô sendo tratada nisso e aí eu quero te convidar para estudar comigo sobre um assunto que talvez eu fale besteira, talvez não, mas eu quero estudar para não falar besteira. Talvez eu, sei lá, mude de ideia. E tudo bem, talvez isso vai causar desconforto na audiência, porque é muito difícil você concordar 100% com alguém que fala sobre esse tema, papel masculino e papel feminino. Isso, inclusive, é um outro ponto. É muito difícil encontrar material, gente, de verdade. Porque quando você vai pesquisar um assunto, você tem que ler, você tem que procurar autores. E, assim, eu ainda não encontrei um autor ou uma autora que eu concordasse 100%. E, inclusive, muitos materiais não estão traduzidos. A maioria dos materiais que tem em português sobre o assunto são de uma perspectiva mais tradicional, que acaba restringindo muito, são de uma perspectiva chamada complementarismo, que é uma perspectiva que eu não sei se eu concordo 100%, então eu queria ver a perspectiva igualitarista, só que aí você não encontra. As crianças aqui do prédio estão brincando, mas deixa elas brincar. Bom, enfim,
Então é difícil, assim, estudar o assunto, mas a gente vai tentar. Eu já fiz um levantamento bibliográfico aí, já tô dando uma olhada e convido você aí para essa jornada. Então esse, na verdade, é um pré-vídeo, né? Mas então, por que eu tô gravando, né? Por que eu escolhi falar sobre esse assunto? Por que eu tô aqui sozinha falando sobre esse assunto, né? Para falar disso, eu teria que voltar um pouco pra minha vida. Contar um pouco para vocês da minha história. Eu estudo teologia desde os 15 anos. Comecei a fazer um curso de nível médio, lecionado pelo meu pai. Inclusive, nesse curso foi que eu conheci, me aproximei, me tornei muito próxima de um amigo aí, que se tornou meu marido, que é o Vinícius, que vocês já conhecem. Então, teologia faz muito parte da nossa vida. Ela faz muito parte da nossa casa, tá aqui, do nosso dia a dia. A gente conversa muito sobre esses assuntos. E depois que eu terminei esse curso, eu continuei estudando de forma autônoma. Só que aí logo eu engatei faculdade, já comecei a trabalhar, aí eu casei, aí logo depois eu virei mãe. E são tantas coisas acontecendo à minha volta. Se você é mulher, você vai se identificar que às vezes a gente se perde em nós mesmas e na rotina, nas demandas de casa, família, trabalho, igreja, e aí você, né, acaba se perdendo um pouco mesmo. E aí eu fui muito provocada por muitas pessoas ao meu redor e eu também fui muito confrontada com exemplos de outras mulheres muito inspiradoras. E eu pensei, poxa, por que eu não dou conta? Não é possível, como assim, né? Tem mulheres que dão conta, por que eu não vou dar? E aí enfim, isso acabou me levando a questionar como eu me entendia nesse lugar de mulher. E então esse estudo, ele vem muito desse meu esforço de compreender o meu papel, porque eu me sentia muito inadequada nesse espaço, especialmente depois que eu virei mãe. E eu não acho que é necessariamente culpa das pessoas. Eu não vou apontar aqui, né? Não vou me vitimizar. Eu acho que na verdade deu mesma não entender, assim, tipo assim, ok, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho, mas e aí? Por que sei lá, o que eu tenho que fazer? Qual que é meu papel? Para que eu fui criada? Qual é a minha essência? É mais família? Deus tem um chamado para mim? Ou o meu chamado é servir em casa? Essas coisas, assim. Então, isso acabou me levando a querer fazer esse estudo e também querer compartilhar com você, se você se identifica um pouco, a, sei lá, te estimular a não desistir desse estudo. Assim, é difícil porque parece que atualmente, na nossa sociedade contemporânea, a mulher, ela move a economia, ela faz política, está presente em todos os espaços, até mesmo se colocando de maneira, assim, cavando mesmo espaço, quando não tem. E eu acredito que deva ser da mesma forma na teologia. Então, eu tô partindo do pressuposto de que mulher deve sim ocupar esse espaço. Esse é um pressuposto, tá? Se você discorda, vem comigo, comenta aí a sua perspectiva, porque eu sei que existem perspectivas teológicas que restringem muito, mas permitam-me aqui estabelecer que eu vou partir desse ponto de vista, de que devemos falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, e não apenas de um ponto de vista masculino, né? Embora eu tenha dito lá no começo do vídeo que mulher só fala de feminilidade, mas cara, por tanto tempo foram só homens falando sobre isso. Não que isso seja ruim, não é ruim, mas a mulher também deve estar deve, sei lá, se esforçar aí em compreender biblicamente o seu papel, e não apenas do que lhe é imposto, né? E aí isso já vai para um outro ponto que eu queria falar, que a origem das nossas perguntas, a origem das nossas respostas vai ser a Bíblia. Então eu não vou, assim, responder muito questionamentos que vêm de fora ou partir de perspectivas que não se pautam na Bíblia. Então eu não vou ficar dialogando muito com, por exemplo, sociologia, ou a gente pode até tentar fazer esse estudo, ou também fazer um estudo aí do movimento feminista e tal, porque na verdade o nosso esforço é tentar entender o que é dito aqui, né? Então
esse vai ser o objetivo. Não que esses pontos não sejam importantes, eles complementam e muito, mas calma, né? Tenham misericórdia de mim, porque aí já seria uma coisa, né? Seria praticamente um mestrado. Bom, enfim, eu gostaria de te convidar, então, a acompanhar essa série de vídeos. O próximo vídeo vai ser sobre criação da mulher e do homem. Então, eu já tô aí pensando, a ideia é que esse vídeo saia semana que vem, então, na outra semana do dia que esse vídeo for postado, a gente vai falar um pouco sobre a concepção de homem e de mulher, tá? E é isso. Eu vou deixar aqui uma amostrinha do que a gente vai discutir no próximo vídeo. Olha, em Gênesis 1:27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. O ser humano, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o texto deixa bem explícito, ele até repete para que a gente entenda que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E no 28, ele segue falando sobre a bênção de Deus sobre este casal, e que eram varão e varoa, não era Adão e Eva. Deus nunca deu o nome de Eva a Eva, quem deu esse nome foi Adão, e a gente vai falar disso, que esse é um ponto importantíssimo para a gente entender. Sério, vale a pena. E aí depois a gente vai para 1 Coríntios 11:7. Diz assim, ó: porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Não vou falar muito sobre esse contexto. O contexto é falar que a mulher não deve profetizar de cabeça descoberta. Então, por isso que às vezes em certas igrejas você vê mulher com véu, mulher com chapéu, enfim, por causa desse texto. Será que ele é bem compreendido ou mal compreendido? Não sei, vamos ver no próximo vídeo. Mas a ideia aqui no versículo peraí, o homem é a glória de Deus, a imagem e glória de Deus, e a mulher é glória do homem? A mulher não tem em si a glória de Deus, não reflete a glória de Deus, não foi o que a gente viu em Gênesis 1, que ambos são criados à imagem e semelhança. Aí você fica, meu Deus do céu, Paulo era machista, inclusive, gente, a maioria dos textos espinhosos que a gente vai ter que lidar são paulinos. Então, por isso eu até peguei um livro aí lançado recentemente sobre a teologia de Paulo para mulheres, e aí, assim, a gente já fala, nossa, esquece, o cânon tá errado, joga fora, 1 Coríntios não serve para nós, não é texto inspirado por Deus, porque ele tá contradizendo o que já tinha sido dito em Gênesis. Será? O que será que Paulo quis dizer nesse texto? Pensa aí, se quiser, me manda uma DM ou comenta aí embaixo o que você acha que Paulo quis dizer nesse trecho. E só para concluir o vídeo, gente, assim, vamos... O meu esforço é que não apenas mulheres se engajem nesse estudo. Eu queria convidar você também, homem, que faz parte aí da nossa audiência, a assistir, porque, gente, eu fiquei chocada com um dado que saiu no IBGE, que diz que 55% das igrejas evangélicas no Brasil são ocupadas por mulheres. Então, nós somos aí maioria. É essencial entender o nosso papel. Por que será que não tem tanta literatura em português sobre isso? O Brasil está, infelizmente, desatualizado do debate sobre esse tema. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre o assunto. E é isso. Vamos junto? Esse é o pré-vídeo. No próximo sai vídeo sobre criação da mulher, tá bom? E do homem também. Vamos pensar sobre isso. Um beijo pra vocês. Tem muita coisa que eu queria trazer, mas aí o vídeo vai ficar um pouco longo. Então eu quis deixar só esse spoiler. E aí no próximo a gente vai falar sobre alguns termos que eu falei aqui. Complementarismo, igualitarismo e tudo mais. Mas deixa eu ir lá então. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.